Olá, pessoal. Vamos continuar agora aqui o nosso estudo em cima do algoritmo de Barúvica, mas pensando agora na implementação computacional deste algoritmo. Então aqui nós vamos repetir o passo a passo que nós fizemos anteriormente, mas pensando já em variáveis que utilizaríamos dentro da linguagem para executar um método. Aqui algumas sugestões iniciais. Uma delas é termos uma lista chamada de grupos ativos, em que ficarão armazenados quais são os grupos ativos a cada um dos momentos. Então, inicialmente, nós temos os 7 grupos ativos. Cada um dos pontos é um grupo, de forma que o grupo 1 é composto pelo ponto 1, o grupo 2 pelo ponto 2, o grupo 3 pelo ponto 3 e o grupo 7 pelo ponto 7. Aí o que nós tivemos no nosso primeiro passo anteriormente era identificar que o mais perto do ponto 1 era o ponto 4. Dessa forma, o que nós vamos fazer? Que o grupo 1 passa a ter o ponto 1 e o ponto 4. E o grupo 4, ele deixa de existir, basicamente. Então, aqui até está em vermelho, porque quando nós pensarmos isso lá nas variáveis dentro da linguagem de programação, não necessariamente nós vamos excluir aquela variável, mas às vezes simplesmente deixaremos de utilizá-la. E aqui, nos grupos ativos, o grupo 4 deixa de pertencer a esta lista. Aí aqui, na iteração seguinte, vamos verificar que o mais perto do ponto 2 é o ponto 4. E aqui o que nós temos então? Que o grupo 1 passa a ter os pontos 1, 4 e 2. Se nós observarmos, o ponto 2, o mais perto dele é o ponto 4. O ponto 4 já estava aqui no grupo 1. Então, o grupo 1 tem lá o ponto 1, o ponto 4 e o ponto 2. E o grupo 2 deixa de existir aqui como grupo ativo. Nessa primeira ideia aí de estrutura, percebe que talvez faz falta ter algo para saber a qual grupo cada um dos pontos pertence. Nós até conseguimos saber aqui anteriormente que o ponto 4 pertencia ao grupo 1, mas para fazer isso, precisávamos identificar aqui no grupo 1 quais eram os pontos que pertenciam a ele. Por coincidência, o ponto 4 já pertencia aqui ao grupo 1, mas de repente encontraríamos só no último grupo procurado. Isso aqui depois, numa parte 2, nós vamos expandir um pouquinho essa ideia e talvez trabalhar com alguma variável adicional aqui. Aí, na sequência, nós temos que o ponto mais perto do ponto 3 é o ponto 5. Então, o grupo 5 deixa de existir e o ponto 5 faz parte aqui do grupo 3. De maneira mais genérica, tudo que fizesse parte aqui do grupo 5 passaria a fazer parte do grupo 3. Como o único ponto presente no grupo 5 é o ponto 5, apenas ele faz parte agora aqui do grupo 3. E o grupo 5 deixa de ser ativo. Seguindo a nossa ideia, novamente, o ponto 4, mais perto dele é o ponto 2. E o ponto 4, se nós analisarmos, o grupo 4, que era aquele que o ponto 4 pertencia, já não existe aqui mais, porque o ponto 4 já estava lá no grupo 1. Então, aqui novamente, talvez nós vamos precisar de alguma coisa para ter um controle um pouco melhor nessa parte. Mas, de qualquer forma, o que nós ficamos em termos dessas variáveis é que nesse momento nós temos como ativos os grupos 1, 3, 6 e 7, sendo que no grupo 1 temos os pontos 1, 4 e 2, no grupo 3 os pontos 3 e 5, no grupo 6 o ponto 6 e no grupo 7 o ponto 7. Depois, a mesma coisa, que o ponto mais perto do ponto 5 é o ponto 3. Então, aqui nesse caso, nós teríamos ali já que o grupo 3 tem os pontos 3 e 5. Então, por isso, não teve alteração aqui nos nossos grupos ativos e nem nos próprios grupos. Depois, o ponto mais perto do ponto 6 é o ponto 7. De forma que o
grupo 7 deixa de ser lá um grupo ativo, e o ponto 7 passa a pertencer aqui ao grupo 6. E o mais perto do ponto 7 é o ponto 6. Então, o que nós conseguimos observar com essa execução é que o que está aqui representa a situação a cada um dos momentos. Então, dessa forma, nós temos aqui 3 grupos, o grupo 1, o grupo 3 e o grupo 6 como sendo grupos ativos. Então, até deixando a numeração um pouco melhor do que aquela que nós tínhamos ali anteriormente, temos aqui grupo 1, grupo 3 e grupo 6 como grupos ativos. Aí, o grupo mais perto do grupo 1 é o grupo 6. Vamos juntar o conteúdo do grupo 1 com o grupo 6, deixando lá no grupo 1. E daí os pontos 6 e 7 que apareciam aqui no grupo 6, agora fazem parte lá do grupo 1. E o grupo 6 deixa de ser um grupo ativo. Da mesma forma, agora nós temos que o mais perto do grupo 3 é o grupo 1. Então, juntamos aqui o grupo 1 com o grupo 3, e os pontos 3 e 5 agora pertencem ao grupo 1, e o único grupo ativo é o grupo 1. Depois, teria ali ainda que o mais perto do grupo 6 é o grupo 1. E dessa forma, não teria aqui alteração, porque já está lá conectado. E o que nós vimos aqui, de maneira geral, é que esse procedimento conseguiu chegar ali na mesma solução. Temos aqui o retrato do que está acontecendo, tanto nessa variável grupos ativos, como nessa variável aqui grupos, mas em alguns momentos fez falta uma lista mais direta para saber a qual grupo cada um dos pontos pertencia, porque isso pode facilitar um pouco ali o nosso processo. E o que nós veremos numa próxima parte de vídeo é como que nós podemos trabalhar com essa lista e como que ela auxilia aí no processo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.